Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Papo e Demais, um programa da Rede Evangelizar de Comunicação. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Tatiane Aires e vou conduzir esse papo que vai inspirar, despertar e evangelizar. Hoje o nosso tema é o autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas no mundo com o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. Pode se apresentar de forma grave ou branda e afeta principalmente a comunicação e a socialização. Apesar de acometer tantas pessoas, o tema ainda é cercado de muitos mitos e desinformação. Começa agora o Papo e Demais. Para nos ajudar a esclarecer e tranquilizar as famílias que receberam o diagnóstico de TEA em seu círculo, recebemos hoje o neuropediatra Paulo Liberalesso. Primeiro, obrigada pela sua presença por aqui, viu, Paulo? Eu que agradeço o convite, vai ser um momento muito produtivo, tenho certeza, a gente vai poder discutir muito esse tema, um tema que me é muito caro. Que bom ter você por aqui. E a gente tem o privilégio também de receber a Priscila do Rocio, representante do setor de desenvolvimento infantil da Pastoral da Criança em Curitiba. Tudo bem contigo, Priscila? Bem-vinda. Obrigada, Tati. É uma alegria estar participando para falar principalmente de um tema tão importante, né? Do que é o espectro autista, como acolher as famílias no ambiente familiar e comunitário. Bom, vamos começar explicando que esse é um dos nossos principais objetivos no dia de hoje. O que é autismo e como identificar? O autismo, Tati, ele está classificado dentro de um grupo de transtornos que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, ele é um transtorno que ele compromete o desenvolvimento da criança desde a vida fetal e esse transtorno vai acompanhar a criança durante toda a sua vida, né? Então, do ponto de vista teórico, autismo é um transtorno que ele não tem cura. Então, os sinais, os sintomas, eles podem ser minimizados, mas eles vão acompanhar essa criança durante toda a sua vida escolar, adolescência, juventude, adultez. E hoje, nós temos diagnóstico de adultos e de idosos já com transtorno do espectro do autismo. O autismo, infelizmente no Brasil, ele é um diagnóstico ainda relativamente tardio. A maior parte das crianças brasileiras são diagnosticadas com autismo depois de 4, 5 anos de idade. Isso é uma pena, porque isso faz com que uma boa parte da intervenção ela seja prejudicada. O que os pais têm que prestar atenção para que eles possam nos ajudar a fazer um diagnóstico precoce? Principalmente o desenvolvimento da fala. Então, o autismo ele é um transtorno do comportamento e ele vai alterar praticamente todos os comportamentos da criança. Um dos principais comportamentos é o que nós chamamos de comportamento verbal. Então, normalmente, um dos primeiros sinais que a família percebe é o atraso do desenvolvimento da fala. E eu costumo sempre bater muito nessa tecla, porque se a família decorar os números, o pediatra, se ele decorar os números, a chance de uma mãe errar é muito pequena. Então, veja assim, um bebê de 12 meses de idade, um bebê de 1 ano de idade, ele começa a falar o que a gente chama de palavras por aproximação. Palavra por aproximação não é uma palavra propriamente dita, mas é um termo que se aproxima de uma palavra. Então, um bebê de 12 meses, ele vai falar mamã, mamã, mamãe, para chamar a mãe. Ele pode falar papá para chamar o pai ou para pedir comida, por exemplo. E a partir desse momento de 12 meses, o desenvolvimento da fala, ele simplesmente explode no cérebro da criança. Então, olha os números. Com 12 meses, palavras de aproximação. Com 18 meses, com 1 ano e meio, uma criança pode chegar a falar 20 palavras. Com 2 anos, ela pode falar de 150 a 200 palavras. Com 2 anos e meio, ela pode chegar a 500 palavras. É muito rápido a evolução. Muito rápido, né? Muito rápido. E isso é muito importante, porque quando a criança vai saindo dessa linha de desenvolvimento, pode ser que ela não tenha autismo, mas a mãe precisa levar essa criança para avaliação. Às vezes é um transtorno de menor impacto, ela pode ter um atraso específico do desenvolvimento da fala, ela pode estar só subestimulada, mas o importante é afastar transtornos graves como o transtorno do espectro do autismo. Então, eu diria que a família, a primeira coisa é ela focar no desenvolvimento da fala, porque ele é muito objetivo, ele é muito fácil de se perceber. Visualizar, né? De visualizar. E existem outros sinais também que começam a chamar muito a atenção, né?
O bebê pequeno, bebê de dias de vida, quando ele está mamando no peito da mãe, um bebê de desenvolvimento típico, ele começa a fazer contato visual. Então, isso é uma outra característica do transtorno do... O mirar mesmo, né? O mirar olho no olho. O bebê, quando ele está ali mamando na mãe, ele faz contato visual e a mãe reforça esse comportamento, isso vai aumentando cada vez mais. Então, a fragmentação do contato visual, então aquele bebê que não tem essa intimidade no contato visual, isso é muito característico do transtorno do espectro do autismo. E tem um sinal, tem um sintoma, na verdade, que é o que para gente que lida muito com o autismo, ele é muito característico, mas às vezes passa batido. Existe um sinal que a gente chama de atenção compartilhada. Atenção compartilhada é você prestar atenção no que alguém já está prestando atenção. Sabe aquela pegadinha que fica um sujeito parado numa calçada e ele fica olhando para cima assim, ó? Ele não está olhando nada. E aí vem outro, passa do lado e olha também. Aí vem um outro e olha também, e o outro olha. E alguém fala para ele assim, o que você está olhando? Ele fala nada. Mas ele não está olhando nada. Mas o cérebro humano, ele gosta de compartilhar a atenção. Então, a partir de 10 meses de idade, os bebês começam a compartilhar a atenção. Então, se a mãe, por exemplo, para um bebê de 10, 12 meses, se ela fala assim, filho, olha aquilo. O bebê típico, ele olha para aquilo e volta com a mãe. A falha de atenção compartilhada é um dos mais precoces sinais de transtorno do espectro do autismo. Então, se você percebe que o seu bebê ele não compartilha a atenção com você, isso é um sinal crítico para o transtorno do espectro do autismo. Eu acho que esses são os principais. Então, observar muito o desenvolvimento da fala, observar muito se o bebê ele tem o olhar, o olho no olho, assim, que isso é muito precoce, e a atenção compartilhada. Existem outros sinais, mas que eles vão surgir mais tardiamente. Por exemplo, bebês autistas costumam ter muita estereotipia, né? Aquele clássico balançar do tronco, ou o bebê autista quando ele está muito excitado, muito eufórico, muito frustrado, aquele chacoalhar das mãozinhas, né? Então, são sinais também que vão surgindo com o passar do tempo. E tem uma outra característica que chama muito a atenção e é fácil das famílias perceberem, que é o que a gente chama de ecolalia. Eco, repetir, lalia, fala. É quando a criança começa a repetir a fala do outro. Então você fala assim, filho, você quer água? Em vez da criança responder, ela ecoa o que você falou. Ela fala, você quer água? Daí você fala, não, meu amor, eu estou perguntando se você quer água. E o nenê fala, você quer água? Então, ecoar o que o outro fala é um comportamento verbal absolutamente atípico. Ele não acontece em nenhuma fase crítica do desenvolvimento da fala. Então, uma criança grande que, em vez de manter uma fala funcional, de dar uma resposta social, uma resposta adequada, ele ecoa o que você fala, isso é um sinal crítico de que você precisa de uma boa avaliação. Já já eu volto com você, Paulo, para a gente solver isso em etapas, para ficar mais claro de entender. Mas agora eu gostaria de perguntar para a Priscila, uma vez identificado, a família precisa de ajuda, a criança precisa de apoio, a rede de apoio tem que estar formada e muito unida. No seu dia a dia, no trabalho da pastoral, você percebe que isso faz a diferença? E como se dá esse trabalho? Com certeza. A rede de apoio ela faz toda a diferença na vida das famílias, né? Inclusive, a Pastoral da Criança ela está há mais de 38 anos levando vida em abundância para as famílias, né? Por meio de informações, de orientações e formando essa grande rede de apoio com a comunidade. Então, com as outras pastorais, com a igreja, com os vizinhos, com os profissionais, para que as famílias, né, acompanhadas se sintam amparadas, acolhidas. Então, o que vem, né, trazendo um pouquinho também do transtorno do espectro autista, né, os pais ficam sensibilizados com o diagnóstico. É normal, os pais querem proteger o filho, né, até para levar, né, doutor, para fazer o diagnóstico, às vezes tem essa resistência, mas já foi identificado pelos próprios pais que a criança não está se comunicando, tem algum comportamento repetitivo, né. E quando recebe esse diagnóstico, primeiro, muitos relatam que vem um sentimento de negação. Não, que meu filho não é autista. Como que eu vou ser um bom pai? Como que eu vou ser uma boa mãe para Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Né? Como que vai ser a rotina? Como que eu vou promover o desenvolvimento do meu filho, né? E outra, como que a sociedade vai se comportar? Será que vão tratar bem meu filho? Será que ele vai ser incluído nas atividades, né? Então, o primeiro sentimento é de negação. E depois, quando passa por esse processo, vem de aceitação. Então, eles aceitam, entendem que precisou do diagnóstico para fazer o acompanhamento, né? Vai verificar com o profissional qual que é a equipe multidisciplinar que vai fazer esse acompanhamento.
Então, nesse processo, a gente apoia a família também, né? E muitos relatam para nós, assim, que a pastoral fez essa diferença nos momentos que eles mais precisavam. Então, o apoio, ele vem da família, o apoio familiar, o apoio comunitário também, né? Mas é importantíssimo também a gente lembrar que o apoio, ele vem do ouvir o que o outro tem para dizer, de uma palavra amiga, de um abraço, né? Para a pessoa, para os pais, para a família se sentirem mais fortalecidos. O simples compartilhar já traz essa leveza, né? Exato, né? E dá força, né? Para continuar, para buscar soluções, né? Então, é bem bacana isso. E também nessa questão de orientar a família. Lembrá-los que por ter ido buscar um diagnóstico, é um ato de amor pelo filho, uma responsabilidade de querer que eles, né, tenham um desenvolvimento adequado, né? E é importante também conversar com os profissionais. O profissional que deu o diagnóstico, qual que é o espectro ali, né? Quais que são as necessidades do meu filho, as suas potencialidades, como que vai intervir e com os outros profissionais que forem indicados. Então, a gente faz essa orientação, esse direcionamento também de como conduzir, né? Tem um aspecto que eu acho muito importante discutir, Tati, que eu trabalho com crianças autistas há muitos anos e tem uma coisa curiosa que é assim, a criança autista, ela não tem alta, né? Então eu tenho bebês que eu peguei autista e hoje são homens de 20 anos autistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acaba desenvolvendo uma relação com toda a família e você começa a ter uma perspectiva de que tão importante quanto cuidar do indivíduo, da pessoa autista, é você cuidar de quem cuida. Eu sempre uso essa frase, né? Importante cuidar de quem cuida. Existe toda uma coisa nossa aqui dos latino-americanos que parece que o filho é da mãe, o filho não é do pai, né? Então é muito comum quando você tem um diagnóstico grave, o transtorno do espectro autista é um transtorno muito severo, muito grave, né? Então a mãe, ela passa a ser responsável, entre aspas, pelos cuidados daquela criança e o pai vai ser o provedor, o cara vai trabalhar, coisa e tal, mas a mãe vai cuidar. É claro que é inevitável que isso aconteça, mas isso traz algumas repercussões para a saúde dessas mulheres que são repercussões extremamente negativas, né? Por exemplo, quando você compara mãe de crianças autistas e mãe de crianças neurotípicas, o índice de suicídio das mães das crianças autistas é muito maior. E existe um estudo recente, tem pouco mais de um ano que foi publicado, que mostra que essas mulheres morrem muito mais cedo. E esse estudo ele discute o porquê essas mulheres morrem. E é muito chocante, né? Essas mulheres morrem porque elas param de cuidar de si. Elas morrem de câncer, elas morrem de câncer de útero, elas morrem de câncer de mama, porque elas param de cuidar de si para entregar a vida aos cuidados daquela criança, né? Então, essa história de cuidar de quem cuida é tão importante quanto cuidar da criança no transtorno do espectro do autismo. Por isso, o trabalho que essa rede de apoio oferece, ele é tão importante quanto o trabalho que a clínica oferece quando está trabalhando com aquela criança autista. É importante visualizar que é um conjunto de atividades, né? Já a gente vai falar da atividade para a criança em si, para ajudar no desenvolvimento, mas a Priscila com certeza deve perceber na sua rotina do dia a dia que esse conjunto é muito maior do que só essas atividades, só como se fosse pouco. Não é isso que eu quero dizer, é abrir o leque mesmo, olhar para a família, olhar para a criança, para o suporte emocional, psicológico, psicossocial. Tem que também ter esse olhar mais carinhoso, né? Exato, tem que acolher, né? Incluir a criança e a família. Como o doutor falou também, a família é referência para a criança. Dentro da rotina, a criança vai passar durante as consultas, as intervenções, as terapias, por algum tempo na semana, mas a maior parte do tempo essa criança vai estar no ambiente familiar, a família que vai promover esse desenvolvimento, esses estímulos. Então, precisa estar bem, né? Como que eu vou cuidar do meu filho se eu não estou bem, né? Então... Essa análise é perfeita. Eu sempre faço na consulta ali a ideia de que você vai levar seu filho para o atendimento numa clínica, mas se a família não fizer a parte dela, o resultado é zero. E é matemático. Você imagina que uma criança faça um belíssimo tratamento, 10 horas por semana de tratamento numa clínica. Uma semana tem 160, 158 horas. Ou seja, se eu fico com a criança 10 horas por semana, a mãe fica 150. Exatamente. Então, se só eu for fazer o pedaço, eu posso fazer o meu trabalho perfeito dentro da minha clínica, mas se só eu fizer e nas outras 150 horas não houver intervenção, não tem como melhorar. 10 horas que para o Brasil é uma excelente intervenção, 10 horas por semana, né? 2 horas por dia. Mas se não houver um respaldo da família
com essa estimulação global no ambiente domiciliar, na verdade é um ambiente natural, né? Quando ela está em casa, quando ela está na escola, quando você sai com seu filho e vai para a padaria, se tudo isso a família não transformar em intervenção, o resultado final é muito pobre. Gente, falamos já mais sobre isso, porque é um assunto cheio de detalhes. Então eu convido vocês a continuarem aqui comigo. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas volta já ouvindo mais dos nossos convidados. Fique por aí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta ao Papo e Demais, falando sobre o tema como podemos desmitificar o autismo e acolher a criança autista. O portal Edmais traz muitos textos sobre o tema. E por falar nisso, a gente preparou lá no portal um conteúdo bem bacana com conversa com mães de pessoas com deficiência e elas nos contaram como a fé as ajuda no dia a dia com seus filhos. Outro texto interessante fala sobre pessoas que não tiveram esse diagnóstico na infância, como a gente até comentou por aqui, o Dr. Paulo nos explicou, mas descobriram quando já eram adultos, que eram autistas. O texto conta sobre como o autismo se manifesta nessas pessoas e como desconfiar que pode estar no espectro. Confira. Sobre esse assunto, eu quero trazer um exemplo prático. Em 2018 e outra vez no final de 2021, crianças autistas interromperam a audiência geral com o Papa Francisco, indo até o seu encontro. Nas duas situações, o Papa acolheu as crianças e nos trouxe reflexões sobre a sua liberdade e espontaneidade diante de Deus. Lembrando que também aquelas crianças nos ensinam, mesmo em suas limitações. Olhem como isso aconteceu. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Agora em alemão. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Argentina, papá. Su bendición especial. Porque él no habla, que por favor pueda hablar. Sin autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinato. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar. Sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar. Es libre. Indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. No sé, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar. São imagens incríveis, não é mesmo? Bom, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a acolhida de Jesus nessa trajetória. A Priscila com certeza vai poder nos ajudar muito nisso, mas antes vamos continuar colocando o autismo em pauta, entendendo os graus. Você consegue explicar para a gente, Paulo, de forma didática, até para a gente visualizar isso numa forma de uma escala? Perfeito. De uns 10 ou 12 anos para cá, Tati, a classificação da gravidade dos transtornos mentais, ela mudou, ela sofreu uma transformação. Até 10 ou 12 anos atrás, a gente classificava todos os transtornos em leve, moderado ou grave
dependendo da quantidade de sintomas que o indivíduo tinha. Então, quanto mais sintomas ele tinha, mais grave era aquele transtorno. Quanto menos sintomas ele tinha, menos grave era aquele transtorno. Mas o tal do modelo biopsicossocial, ele trouxe uma revolução na classificação dos transtornos, principalmente dos transtornos mentais. Então, hoje, a gente classifica em leve, moderado, grave, dependendo do quanto de apoio você precisa. Perceba que tem muito mais lógica, porque você pode ter muitos sintomas, mas ser uma pessoa super funcional e precisar de pouco apoio. Então, você não é grave, você é leve. Então, no transtorno do espectro do autismo, a gente pensa em leve em nível 1, 2 e 3. O nível 1 é transtorno do espectro do autismo nível 1 de suporte, que seria o antigo leve. O transtorno do espectro do autismo nível 2 de suporte seria o antigo moderado. E o transtorno do espectro do autismo nível 3 de suporte seria o antigo grave. Então, o que é isso? No nível 1, a pessoa precisa de pouco suporte. Esse nível 1 é o que a gente vê dessas séries de televisão, então desses médicos de televisão, ou daquela advogada extraordinária da televisão. Então, são pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, mas elas são altamente funcionais. Elas conseguem ter uma vida social com pouca adaptação, com pouca necessidade de suporte. Quando a gente fala do nível 2 e do nível 3, aí é totalmente diferente. Aí a gente está falando de um transtorno que ele é muito penetrante, ele tem muito sintoma. Essas crianças, essas pessoas precisam de muito suporte, principalmente porque no nível 2 e no nível 3 do autismo, habitualmente o autismo é associado a outros transtornos, principalmente a deficiência intelectual. Então, uma criança com autismo nível 2 e 3, ela tem mais de 70% de chance de, além do autismo, que é um transtorno do comportamento, ter também transtorno do desenvolvimento intelectual, que isso já é um fator muito mais limitante. Então, no nível 2 e nível 3, a gente está falando de uma criança que provavelmente vai precisar de suporte durante toda a vida. Isso não significa que ela vai ter uma vida com má qualidade, mas muito provavelmente não será um jovem, um adulto que vai conseguir ter uma vida sem nenhum suporte. Ela sempre vai precisar do apoio de um cuidador, do apoio de um familiar, principalmente em momentos mais críticos da vida. Então hoje a gente entende assim, o nível 1 seria o leve, o nível 2 o moderado e o 3 seria o grave. Uma coisa muito importante, Tati, é que eu sempre digo isso para as famílias, né? Nenhuma mãe gosta de ouvir o diagnóstico de autismo, tá certo? Quer dizer, tem toda uma história do luto, né? Quer dizer, como a Priscila até pontuou, que né? a Priscila pontuou, aquela negação e tal. Então, o que acontece? Muitos médicos, porque o médico também ele é um cara sensível à dor daquela mãe, claro, daquela mulher que está ali. Então, muitas vezes o médico ele dá um diagnóstico de autismo para um bebê pequeno, de 2, 3 anos da idade, só que ele acerta o diagnóstico, mas ele erra na complementação. Ele diz assim, olha, não, seu filho tem autismo, mas a senhora fique tranquila, porque é autismo leve, é autismo nível 1. Não. Não existe autismo nível 1 num bebê de 2 anos de idade. Quando você faz o diagnóstico de autismo numa criança pequena, necessariamente você está falando de nível 2 ou nível 3. E por que é muito importante você enfatizar isso para a mãe? Porque a mãe, naquele momento de enorme fragilidade, ela já teve a notícia que o filho é autista. Quando você fala que é nível 1, que é leve, a mulher só ouve isso. Então, o que ela pensa? Ela pensa assim, glória a Deus, então se é leve, então não vou fazer nada, eu vou esperar que daqui a pouco passa. E aí você, muitas vezes, tira a chance daquela criança de ter uma evolução fantástica, porque a mãe vai passar 6 meses, 1 ano, sem fazer intervenção. Então, é muito importante que de uma forma delicada, mas uma forma muito responsável, você diga à mãe que aquela criança tem uma forma moderada, talvez uma forma grave do transtorno do espectro do autismo, que isso não é um selo, que nós podemos trabalhar e podemos mudar e melhorar muito a qualidade de vida dessa criança, mas é muito importante que, principalmente no começo do diagnóstico, a gente não minimize o transtorno, porque não é um transtorno de fácil evolução. É um transtorno que vai requerer muito tratamento, muito esforço da família. Então eu sempre digo, a gente tem que colocar as coisas sem pessimismo, sem agigantar o problema, mas colocando o problema no tamanho real dele. Já eu quero falar com você, Dr. Paulo, sobre tratamentos. Mas, aproveitando o que você falou e o que a gente conversou também no bloco anterior, eu gostaria de perguntar para a Priscila. Como a gente bem pontuou, às vezes essa criança pode ter dificuldade em ficar parada no mesmo lugar assistindo uma missa, por exemplo,
ou ficar incomodada com algum tipo de barulho mais expressivo naquele local e outras tantas condições que o doutor depois pode até esclarecer para a gente. Como ajudar no processo de evangelização, tendo também que levar isso em conta? Então, a gente precisa sempre lembrar também da importância de incluir essa criança. É um direito dela, ser incluída em sociedade, ser incluída nas atividades da família, né? Não super proteger e achar que isolando ela vai ter um bom desenvolvimento. É o contrário, né? E claro que cada autista ele vai ter a sua característica, né? São ali os comportamentos, o comportamento, a socialização, na linguagem, né? Então cada criança, cada filho autista tem uma característica. É natural que, conforme a criança vai crescendo, ela vai trazendo esses não sei se digamos assim, sintomas, doutor? Sintomas. E os pais, achando que as pessoas não vão entender, que vão achar que é uma birra, a criança está querendo chamar atenção, acaba isolando ela do convívio das celebrações, da igreja, do convívio na comunidade. E isso não é o indicado, né? Então a gente precisa trabalhar muito a inclusão do autista, das crianças, do jovem, do adulto, né? E lembrando sempre que não é o autista que tem que se adaptar ao entorno, né? Somos nós que precisamos fazer essa inclusão, né? De acordo com as necessidades, lembrando também das potencialidades do autista. Então, dentro da comunidade, é preciso promover esses bate-papos, a comunidade se informar sobre o transtorno do espectro autista, conversar com a família para entender qual que é a necessidade da criança, né, do jovem, o que eu preciso fazer para incluir ele de fato na comunidade. E assim também a gente entra na questão da catequese, né? Nós temos as escolas que fazem o processo de inclusão, que, claro, a gente entende a dificuldade dos professores, dos educadores de incluir o autista. Como que eu vou fazer? Também gera essas dúvidas, né? Como que eu vou poder transmitir conhecimentos, né? Fica preocupado, né? Mas precisa sempre se informar, se atualizar. Graças às pesquisas aí, as neurociências, a saúde, a psicopedagogia, enfim, várias áreas estão trazendo para nós mais pesquisas recentes, mais informações, mais intervenções que dão certo, né? Então, quanto mais a gente se informar, mais inclusivos nós vamos ser. Então, também é o catequista, né? O catequista, na hora que vai incluir o catequizando, precisa entender. Geralmente, a gente vê os livros de catequese, né? Que tem aquela metodologia. Mas, e se o meu aluno que é autista não lê, né? Ou ele não é verbal, não conversa, ou ele é mais visual. Então, entender, identificar como poder ajudar, conversar com os pais, né? Como que eu posso estar ajudando, convidar os pais a participarem, incluir também ele na rotina, né? Se for de vontade, participar das celebrações, de uma leitura numa celebração, né? E lembrando também que os primeiros educadores, os primeiros catequistas são os pais, a família. Então, um exemplo vem de casa. Então, quem que vai inserir primeiro o autista, a criança, o jovem na comunidade, né? Se não os pais. Então, tudo vai do exemplo e criar uma rotina. E sempre anteceder os fatos, né? Geralmente a gente ouve isso, né? Que eles se sentem mais seguros quando a gente antecede os fatos. Explica o que vai ser. Hoje nós vamos na celebração, das 8 às 9h30, na comunidade. Então, ele já está ali, já está se antecedendo o que vai ter. A gente vai ter um encontro na comunidade, vai ter um momento do brincar em comunidade. Então, isso também ajuda nesse processo de inclusão, né? E ele se sente mais seguro. Vocês mostraram um vídeo das crianças com o Papa, né? Sabe que o Papa, eu não sei se por conta disso, acho que não, acho que é por convicções pessoais, mas ele é uma pessoa que tem uma visão muito curiosa sobre o transtorno do espectro do autismo. Ele fez um discurso no começo desse ano, acho que foi final de março, começo de abril, na Federação Italiana de Autismo, em que ele destaca o protagonismo da pessoa autista na sociedade e a importância da inclusão dessas pessoas com autismo, que vem muito de encontro com o que Priscila falou, né? Então, o Papa ele tem uma visão muito contemporânea de como a gente entende o transtorno do espectro do autismo. Eu lembro quando teve aquela história da criança que subiu e foi lá, né? Aquela imagem é linda, né? Eu quando dou aula eu mostro aquela imagem, ela é linda, mas ela tem uma explicação que é uma explicação neurocientífica, né? Eu sempre falo para os pais isso aí. O comportamento humano, ele é basicamente determinado por duas coisas: por aquilo que dá prazer e por normas sociais, né? Então, dependendo do momento, o seu comportamento ele vai ser controlado pelo prazer ou por normas sociais. Por exemplo, você é mulher, você deve gostar de doce. Então, se eu coloco aqui um chocolate lindo e coloco aqui um rabanete e falo, qual que você quer comer? Chocolate, tá certo? Mas vamos supor que você esteja de dieta.
Ou seja, o seu comportamento está sob controle de uma norma social, você precisa perder peso e tal. Você tem que comer o rabanete, você come o rabanete, porque o seu controle está sob controle de uma norma social. Eu dou sempre um outro exemplo. Você imagina que um casal, um homem e uma mulher, são convidados para uma festa de casamento. Ela entra lá no salão com o marido dela e tem uma mesa lá cheia de doce. Mulher ama doce. O que ela quer fazer? Ela quer comer doce, mas pode? Não. Tem que sentar, aquela coisa arada toda, e dança valsa, comer doce é só no final. Como o comportamento daquela mulher neurotípica, ela está sob controle social, ela senta e fica esperando, mas ela quer o quê? O doce. Comer doce, mas ela não vai. Agora você pega e solta teu filho autista ali, ele vai aonde? Vai comer direto doce, lá. claro. Por quê? Porque eu sempre digo, o autista, principalmente a criança, ele tem uma alma muito libertária. O comportamento da criança autista, ele está muito sob controle do prazer e ele está pouco sob controle da norma social. Então, naquele caso, aquele nenenzinho que subiu lá e foi lá com o Papa, ele sentiu prazer em fazer aquilo. Todas as pessoas que estavam assistindo aquela missa, você acha que não queriam ir lá? Claro que queriam. Se eu estivesse lá, eu queria ir lá beijar a mão do Papa, mas não pode. A norma social diz que você não pode ir até lá. O autista, como ele tem um comportamento mais libertário, ele sofre pouco controle social, ele foi até lá. E você veja a beleza daquela imagem, menina, do Papa compreendendo aquela situação e acolhendo aquela criança, né? A primeira vez que vi aquilo lá, até hoje, quando eu lembro daquilo, eu fico arrepiado, assim, porque você veja assim, uma das figuras mais importantes do mundo acolhendo uma criança ali, autista, que ninguém sabe quem é aquela criança, coisa e tal. Então, aquela imagem, eu acho ela uma imagem emblemática. Aquilo é inclusão. Se alguém perguntar o que é inclusão, inclusão é aquilo que você viu ali. Um sujeito que é o sujeito, talvez, dos 5 pessoas mais conhecidas do mundo, incluindo uma criança autista, aquilo é o que a gente conhece como inclusão. A gente está com o tempo terminando, então eu vou abrir para as palavras finais de vocês, mas eu vou induzir, olha só, ao Paulo as palavras finais dele, porque eu prometi agora há pouco que a gente ia falar um pouquinho, muito en passant mesmo, de tratamentos. Então, nas suas palavras finais, eu gostaria de se falasse um pouquinho dos tratamentos e também, é claro, do seu livro, que vai ajudar nessa caminhada em todos os sentidos, tratamento, diagnóstico e orientações. Você vai encontrar aqui nesse livro e o melhor de tudo está disponível gratuitamente. Então, esse é o meu viés de indução de final de programa para você, Paulo. O tratamento do transtorno do espectro do autismo, Priscila já deu um gancho aqui, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Então, o médico vai fazer um pouquinho, o pedagogo vai fazer um pouquinho, o neuropsicólogo um pouquinho, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o musicoterapeuta. Então, o mais importante, Tati, é que essas pessoas trabalhassem em comunhão. O que a gente vê hoje no Brasil e que é muito complicado é cada pessoa dentro do seu consultório fazendo a sua parte, mas ela não conhece o outro terapeuta, eu faço um pedaço, a Priscila faz outro, mas a gente nunca se encontrou, isso não funciona. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele é uma intervenção multidisciplinar em que as pessoas precisam trabalhar juntas. Esse livro que está na tua mão, ele é um livro gratuito, ele se chama Autismo, Compreensão e Práticas Baseadas em Evidência. Esse livro aqui, vocês podem baixar ele gratuitamente, ele está linkado na minha página do Instagram. Então, @Paulo Liberalesso, tudo junto. @Paulo Liberalesso, tudo junto. Logo ali nos destaques tem livro de autismo. Vocês entram lá, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada, é só ir no link e baixa o PDF. Vocês vão ter aqui na primeira metade do livro falando sobre diagnóstico de autismo, discutindo cada critério diagnóstico, e na segunda metade vocês vão ter todas as práticas baseadas em evidência que são liberadas para autismo hoje em dia. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, Paulo, pelos esclarecimentos e muito sucesso na sua caminhada, que você possa ajudar cada vez mais gente nesse país. Obrigado. Priscila, suas palavras finais e também aquele carinho que só você sabe dar para as famílias, para as comunidades, para acalentar o coração de quem está passando por isso e às vezes se vê em conflito. É contigo. Em nome da Pastoral da Criança, eu quero agradecer o convite, né? E lembrar da importância da gente falar mais vezes sobre esse tema, trabalhar esse tema na comunidade, convidar as famílias a participar, a darem os testemunhos, né? Porque assim a gente vai conseguir ter um mundo mais justo, mais igualitário, mais fraterno, né? Em família, se amem, se respeitem, tenham paciência, tenham tempo de qualidade com o filho de vocês, né? Brinquem, participem, né? Que isso vai ajudar muito na promoção do desenvolvimento.
E em comunidade também, né? Vamos incluir, vamos participar, né? Vamos convidar as famílias todas, né? Jesus é um grande exemplo para nós. Ele foi um grande exemplo de inclusão, né? Ele sempre acolheu todo mundo e em busca dos que mais precisam, e a gente tem que continuar a evangelização de Jesus, né? Então, na nossa família, na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, né? E eu quero aproveitar também a oportunidade e divulgar o aplicativo da Pastoral da Criança. Ele é disponível para todo mundo, para os pais, para os profissionais, para a comunidade. Ali vai ter dicas de temas de saúde, de nutrição, de desenvolvimento infantil. Vai falar muito das vacinas também, que a gente também está falando muito da importância de atualizar o caderninho de vacinas dos filhos, né? Então tem todas as dicas importantes ali. E também tem um canal, né, que faz contato direto conosco para quem quiser vir fazer parte da Pastoral da Criança, será muito bem-vindo, né? E também para que nos sigam nas redes sociais, no site, no Instagram e no Facebook. Priscila, obrigada, viu? Obrigada a vocês dois por estarem aqui. A você que está assistindo, também gratidão. Fica o convite, acesse play.com.br para rever o programa e ter acesso a mais conteúdos exclusivos sobre o Papo e Demais. E também para mais conteúdos, é claro, sobre as relações familiares. Logo estaremos de volta para mais um papo. Aproveita para dar uma passadinha nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.